Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Mega Cult. Eu sou a Rafaela e hoje vamos falar sobre Insidious The Red Door. Eu vi os outros filmes desta saga, mas preciso ir revê-los para encontrar assim mais detalhes que se liguem ainda mais a este filme, mas de qualquer forma eu pretendo analisar este filme de forma individual, enquanto obra única, e não estar sempre a remexer ali no passado. Aqui tem um trocadilho que vocês vão acabar por perceber, mas não estar a remexer nas outras histórias para falar aqui desta continuação, que na verdade acontece 9 anos depois de acontecimentos de outros filmes. Aqui nós acompanhamos um pai que é interpretado pelo Patrick Wilson, que no caso é também quem realiza este filme, caso vocês não saibam, e ele tem um filho e vai levá-lo para a faculdade. O filho dele estuda arte e é nessa escola que ele vai, digamos, explorar os seus demónios do passado. E essa é uma parte aqui muito importante deste filme, a questão de explorarmos memórias e de não reprimir memórias que possam ser dolorosas. E isso nós percebemos logo no começo do filme, quando nós vemos a memória deles no passado a ser apagada. Percebemos que eles querem avançar na vida, percebemos que eles querem apagar aquela dor e voltar a ter, digamos, uma vida normal, se é que isso é possível, nesta família. O que acontece é que, obviamente, essas memórias de uma forma ou de outra acabam por vir, tanto de uma parte como de outra, e isso é uma coisa muito interessante na estrutura deste filme, é que nós vemos a parte do pai em paralelo com a parte do seu filho, que está na faculdade, e vemos como é que tanto um como o outro lidam com esta dor e com estas memórias que, no fundo, estão reprimidas. Essa é uma mensagem muito forte aqui neste filme, essa questão das memórias e de termos que lidar com elas e não apagarmos o passado para podermos, de facto, conseguir avançar. Em termos de fotografia, está tudo ótimo. Em termos de jumpscares, claro que nós temos aqui jumpscares e posso-vos dizer que na minha sala de cinema houve várias pessoas que se assustaram em alguns momentos. Não foi o meu caso, infelizmente, porque conseguia de uma forma ou de outra sempre adivinhar quando é que eles apareciam. Uma coisa muito importante em todos os filmes de terror, e aqui que volta a verificar-se, é a questão do som. Às vezes até há alguns sons que eu acho que são desnecessários estarem lá, porque é como se estivessem a reforçar algo que já estamos a ver na imagem e não faz muito sentido. Acho que às vezes ganhava-se um pouco mais com silêncio do que propriamente colocar som em algo que já é muito evidente e que nós já estamos a ver. Algo que eu também gostei muito neste filme e que tem a ver com isto que eu estou agora aqui a dizer é a questão da profundidade de campo. Não aparece em todos os momentos, mas nós temos logo no comecinho do filme, antes sequer de aparecer o título, temos uma parte em que o Patrick Wilson está no carro e começa a aparecer uma figura. E essa figura, obviamente, está completamente desfocada. Existe muito essa questão de desfocar o fundo para nós nos focarmos nas personagens e perceber até que há uma certa névoa que ele próprio fala ao longo do filme. Ele sente-se meio baralhado e é normal, porque se teve memórias apagadas, é normal que não se sinta completamente ele. É quase como se tivesse esquecido uma parte da sua vida. E o mesmo aconteceu com o seu filho, que também não se lembra quase de um ano inteiro. É como se tivesse estado num completo estado de coma e não se consiga lembrar de nada. As coisas ficam mais interessantes, obviamente, à medida em que tanto um como o outro vão explorando o que lhes está a acontecer, vão começando a ver aparições. Essa parte, apesar de ser interessante, eu acho que ficou muito batida ao longo do filme, foi mesmo muito repetida, e era algo que eles estavam sempre a comentar como eu estou a ver algo, falta-me algo, eu desconfio de algo, preciso de perceber o que é que se passou com a minha memória, e isso tudo fica muito repetido na estrutura deste filme. Acho que era algo que facilmente podia ter sido encurtado e ficava bem mais interessante. Outra coisa muito importante que eu achei neste filme e que está muito bem feita também é o trabalho de cores. Nós percebemos que nesta história, para quem viu os outros filmes e para quem vai ver este, consegue entender perfeitamente. Essa é uma parte também muito importante. Se não viram os outros, não há problema em verem este, porque vão entender a história em si. Lá está, pode-vos faltar alguns detalhes, mas conseguem entender completamente o que é que se está a passar com estas personagens. Outra coisa muito boa neste filme é a questão das cores. Nós percebemos que as duas personagens estão a lidar com algo igual, na verdade estão ambos a lidar com atormentações do passado, se bem que o pai é devido a uma situação, o filho é devido a outra situação, mas de qualquer das formas estão ambos a lidar com o mesmo universo. É quase como se estivéssemos a falar de uma outra dimensão, de uma dimensão mais escura, e isso é muito notório ao longo do filme. Sempre que nós entramos nessa dimensão, as cores mudam, ficam mais escuras, e esse trabalho também está muito bem feito. Apesar de eu ter gostado muito da experiência deste filme, não deixa de ser um filme clichê. É obviamente um filme muito previsível, que joga com muitos aspectos do terror que nós já estamos habituados. Ainda há pouco eu falava do som, falei agora aqui da cor, que também é algo que também costuma ser comum. Portanto, é um filme que não foge muito à norma, não é um filme que vai revolucionar os filmes de terror, mas é um filme que vê-se bem, é um bom filme e consegue realmente criar alguns bons sustos.
Mas o que é verdadeiramente assustador nesta história é, de facto, tudo aquilo que esta família teve que lidar ao longo dos anos e agora aqui encontrar, digamos, um closure que não vou dar spoilers se é o último closure ou se não é. Esse é o verdadeiro terror. O terror que esta família tem que lidar. Tanto a mãe que tem que lidar com um marido e com um filho que tem que passar por toda esta situação, um irmão que também tem que dar apoio ao seu irmão e, obviamente, aqui os nossos protagonistas que estão a lidar com estas questões do passado, que estão a tentar descobrir o que é que lhes aconteceu e como é que podem avançar sem estarem constantemente com aqueles sentimentos de dor, de raiva e, sobretudo, de confusão. Porque isso é algo que é muito notório neste filme também. Eles, apesar de terem feito essa decisão há uns anos atrás de esquecer, esses sentimentos não saíram deles. Portanto, é como se eles tivessem vivido aquilo, e na verdade viveram, simplesmente se esqueceram que isso aconteceu e os sentimentos ficaram. É por isso que a mensagem deste filme é direta e simples, que é: não devemos reprimir o nosso passado, sobretudo questões mais dolorosas, porque há sempre forma de nós aprendermos com isso e, no fundo, de sairmos mais fortes. Uma das minhas partes favoritas deste filme, obviamente, foi a parte mais psicológica, toda esta questão de o filho dele estar na faculdade a estudar arte e a forma como a arte é capaz de assumir a nossa mente até aos pensamentos mais profundos e, no fundo, até resgatar memórias. Isso são momentos que nós vemos em tela e que, de facto, não são necessárias palavras para nós entendermos o que é que se está a passar. Basta vermos ele a desenhar e a concentração que ele tem, quase como se entrasse numa hipnose, porque as aulas que ele tem, até a própria professora indica para eles tentarem chegar ao mais íntimo da sua mente, e isso é algo que eu achei simplesmente maravilhoso e muito bem feito, porque de facto a arte tem esse poder de nós, de alguma forma, resgatarmos memórias da nossa infância. Isso acontece até com o cinema, por exemplo, quando vemos algum filme e já vimos aquele filme no passado e depois voltamos a ver um bocadinho mais velhos e temos ali alguma recordação de quando éramos mais novos. Portanto, eu achei isso simplesmente maravilhoso, a ideia incrível, não é inovadora, mas está muito bem trabalhada neste filme. Portanto, não percam Insidious Red Door, acho que realmente vale o vosso dinheiro, podem ir vê-lo ao cinema. Bem pessoal, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado desta minha crítica a Insidious Red Door. Claramente eu gostei do filme, não fiquei uau, super surpreendida, porque de facto é um filme de certa forma clichê, mas ainda assim aquilo que faz bem e entretém acima de tudo e consegue assustar.